Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de julho de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, carne e ovos mais caros. Produtores estimam que ovo, frango e porco fiquem até 50% mais caros com seca e geada. Ainda no UOL, Luiz Miranda: não imputamos nenhum crime ao presidente. Quem fez isso foi a CPI. O deputado Luiz Miranda foi o convidado do Roda Viva de segunda-feira e falou sobre a denúncia do contrato da Covaxin. No Metrópolis, variantes podem pôr tudo a perder, alerta pesquisadora de vacinas. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, fala ao caderno Metrópolis sobre risco de novas cepas no vírus da Covid. Ainda no Metrópolis, Bolsonaro diz que, no STF, Mendonça terá que orar no início das sessões. O presidente garantiu que vai indicar o atual advogado-geral da União para a vaga de Marco Aurélio ainda nesta segunda. Com o avanço da vacinação, mortes nos primeiros 10 dias de julho caem 82%. No G1, governo Bolsonaro ignorou advertências, repetiu Ricardo Barros e privilegiou o mesmo empresário. Na CNN, CPI prevê ouvir diretora da Precisa Medicamentos e pode votar convocação de Onyx. A importadora é apontada por fazer intermediação nas negociações para a compra da vacina Covaxin. Coloco-me à disposição do Senado, diz André Mendonça após indicação ao STF. Ainda na CNN, Brasil recebe insumos para a produção de 20 milhões de doses da vacina Coronavac, finalmente. No Correio Brasiliense, cotado à presidência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que agora não vai discutir as eleições de 2022. Voto impresso é lenda urbana, critica Gilmar Mendes. O tema tem ganhado força devido à insistência de Bolsonaro de que há uma articulação no STF para que o ex-presidente Lula volte à presidência pela fraude. Fux cobra de Bolsonaro respeito aos limites da Constituição. Encontro no STF para estabelecer trégua entre os poderes. Fux cobra de Bolsonaro respeito aos limites da Constituição. Na Veja, mensagens mostram que Bolsonaro negociou vacina fora da agenda oficial. Encontros com um reverendo que representava supostos atravessadores da AstraZeneca foram registrados em conversas do policial Luiz Paulo Dominguete. No Globo, compromisso que Bolsonaro deixou de assumir com Fux. Tudo certo e nada resolvido. No encontro de segunda-feira, o Bolsonaro e Luiz Fux conversaram sobre ele respeitar os limites da Constituição. Porém, próximos ataques ao STF são quase certeza. No Globo, ala antibolsonarista do STF comemora a indicação de André Mendonça. Ele é considerado pelos ministros do STF o menos pior entre os possíveis candidatos. Marinha é obrigada judicialmente a permitir que militar trans use uniformes e corte de cabelo femininos. No Estadão, Miranda diz que relatou a membros da CPI quem teria ameaçado Pazuello, mas desconversa sobre Lira. Parlamentar também afirmou não possuir gravação da conversa que teve com Bolsonaro, mas reiterou que não estava sozinho na sala. Presidente da comissão da PEC do voto impresso diz que falas de Bolsonaro só atrapalham a tramitação do projeto.
Promotoria do Paraná denuncia vereador por discurso de ódio e homofobia contra Paulo Gustavo. Donaldo Selling, do Cidadania da Câmara de Maripá, região oeste do estado, é acusado de ter promovido insultos na sessão de 3 de maio, às vésperas da morte do comediante. Bolsonaro oficializa a indicação de André Mendonça ao STF. O presidente encaminhou o nome do advogado-geral da União para apreciação do Senado. Indicação ainda precisa ser aprovada por maioria na casa. O presidente Jair Bolsonaro indicou formalmente o chefe da Advocacia Geral da União, André Mendonça, para assumir vaga deixada por Marco Aurélio Mello no Supremo. Aziz diz que tem gente querendo mostrar intimidade com o poder e descarta convocar mulher de Bolsonaro na CPI. Em caso de denúncia contra Bolsonaro, Câmara não poderá engavetar o caso. Os procedimentos terão de ser atendidos como ocorre com os pedidos de impeachment, cuja essência é política. O crime de prevaricação é cometido por funcionário público contra a administração pública. Remete a 3 condutas típicas, uma das quais é atribuída a Bolsonaro. SUS mata Gleisi Hoffmann, que tenta provar que está viva para tomar vacina, diz a Folha de São Paulo. Dirceu pede que STF investigue o uso de seu nome por Bolsonaro para atacar ministros da corte. Perfis nas redes sociais publicaram mensagem amplificada pelo presidente que afirmava que o petista tem dossiê contra magistrados. Trata-se de uma notícia falsa. Estados Unidos devem lançar alerta sobre vacina da Janssen que aumentaria risco de contrair a síndrome de Guillain-Barré. Farmacêuticas faturam mais de 1 bilhão com kit Covid na pandemia, segundo relatos à CPI. Entre os remédios listados estão cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e vitamina D. A aposentadoria de Marco Aurélio Mello inaugura era de Gilmar Mendes como decano por até 9 anos. Ministro afirma que assume a função em período crítico, mas diz que fase será superada. MBL acredita que Danilo Gentili só vai confirmar candidatura à presidência se subir nas pesquisas. Fux pauta juiz das garantias para tentar acabar com a atuação individual de membros do STF. Ainda na Folha, raiva de Bolsonaro contra Barroso é atribuída nos bastidores à decisão de abrir a CPI da Covid. 5 ex-ministros da Defesa se juntam para apoiar proposta de emenda à Constituição que barra militares da ativa em cargos políticos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.